Olá, hoje eu vou falar sobre o novo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Esse é mais um episódio do nosso programa e podcast A Nova Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Maza e eu tenho dois recados muito rápidos antes da gente começar. Primeiro, o objetivo desses conteúdos é eu advogar junto com você em causas em que você sinta a necessidade de uma parceria. Então, precisando de mim para um parecer, para uma peça, para uma sustentação oral, entre em contato pelo número que eu criei de um WhatsApp do meu escritório, a produção coloca aqui embaixo. Salve nos seus contatos, o número da Maza Advocacia é 11 965 18 0648, 11 965 18 0648. Lembro ainda que estão abertas as matrículas para os cursos de advocacia da minha escola. Para você saber mais sobre esses cursos, entre em escoladomasa.com.br. Muito bem, a parte constitucional da reforma tributária já foi aprovada. Estou transmitindo essa live aqui numa sexta-feira, dia 6 de setembro de 2024, e neste exato momento já houve aprovação da regulamentação da reforma tributária na Câmara e ainda não aconteceu no Senado. De modo que nós temos a parte constitucional, mas a regulamentação ainda não existe. De modo que eu vou falar o que for possível a respeito desse imposto sobre bens e serviços, porque a parte constitucional da reforma estabeleceu apenas algumas molduras. Ela não deu o conteúdo exato aos institutos, então é preciso aguardar para ver exatamente como que o IBS vai funcionar. Mas o que nós já temos a respeito dele, eu vou falar tudo nessa nossa conversa de hoje. Bom, a reforma tributária mudou mais de 100 normas na Constituição e instituiu 3 tributos, ou melhor, falando de uma forma mais precisa, a emenda previu a criação de 3 tributos. Ela não criou esses 3 tributos, porque quem vai criar esses 3 tributos é o legislador de cada uma das entidades competentes. A Constituição não cria o tributo, ela só define a competência. Quais são esses tributos cujas competências a Constituição passou a prever? Em primeiro lugar, o nosso próprio IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS, portanto, o IBS será um imposto municipal, estadual e distrital. Ele é a primeira parte daquilo que vem sendo chamado de IVA dual, Imposto sobre Valor Agregado Dual. O segundo tributo que surge com a reforma é a Contribuição sobre Bens e Serviços, conhecida pela sigla de CBS, que vem a substituir o PIS, a COFINS e a contribuição do importador. A CBS é a segunda parte do IVA dual. O que é o IVA dual? IVA dual é um formato de tributo que existe em muitos lugares no mundo. É um tributo vocacionado para ser uma espécie de imposto único, de modo que haja uma tributação única em relação a serviços, em relação ao comércio e à produção, os 3 grandes setores da economia. No Brasil, não se criou o imposto único, mas houve essa divisão do IVA em 2 tributos diferentes: IBS, municipal, estadual e distrital, e a CBS, que é um tributo da União. E o terceiro tributo criado, já tivemos oportunidade de falar sobre ele aqui, é o imposto seletivo, conhecido como imposto do pecado. Não vou falar hoje da CBS, nem do imposto do pecado. Eu vou focar a atenção no IBS, que é a primeira parte do IVA dual. Primeira coisa importante a respeito desse tributo novo. Há um parágrafo 3º agora, no artigo 145 da Constituição, que diz que as alterações na legislação tributária buscarão atenuar os efeitos regressivos. O que é um efeito regressivo em um tributo? É o contrário de um efeito progressivo. No efeito progressivo, o tributo aumenta quanto maior a carga econômica, a capacidade econômica do contribuinte.
Então, esse é um tributo progressivo. O imposto de renda é progressivo, com todas as falhas que o modelo tem, mas ele é progressivo. As alíquotas crescem em função de quanto maior seja a renda auferida. Agora, o IPVA é progressivo também, porque quanto maior o valor do veículo, maior pode ser a alíquota. Isso é um tributo progressivo. Tributo regressivo é o que produz um efeito maldito contrário ao da progressividade. No tributo regressivo, o sistema tributário acaba, veja só, onerando mais quem é economicamente mais fraco e tributando menos os ricos. Essa prática, infelizmente, é um efeito deletério da tributação brasileira em alguns casos. Então, se você pega, por exemplo, o caso do atual ICMS, o ICMS, dentro de um mesmo estado, tem uma alíquota única para determinado produto, não importando se quem compra essa mercadoria é rico ou pobre. Então, o indivíduo que vai numa loja comprar um pacote de folha de sulfite, como essa folha que eu usei aqui para escrever o roteiro da aula de hoje, vai pagar lá os 18%, 19% de ICMS, seja ele um super rico, seja uma pessoa completamente carente em termos econômicos. Isso é uma tributação que termina sendo regressiva, porque proporcionalmente ela está recaindo mais sobre o pobre do que sobre o rico. E a Constituição, antes de disciplinar os novos tributos, ela acrescentou esse 145, parágrafo 3º, que fala de se evitar os efeitos regressivos da tributação. Apenas um apontamento crítico aqui. Eu entendo que a forma como esse parágrafo 3º foi escrito é uma forma que vai trazer pouca efetividade para essa regra da vedação de regressividade. E por quê? Porque essa conjunção verbal, vamos dizer assim, buscarão atenuar, ela não cria uma norma jurídica clara, ela não cria um imperativo. Buscarão atenuar não é uma ordem de atenuarão. Mais uma vez, a Constituição perdeu uma chance incrível de impor esse regime anti-regressividade, mas não. Está estabelecido como uma espécie de norma programática, algo parecido com o próprio parágrafo 1º do 145, que começa com a expressão sempre que possível os impostos terão caráter pessoal. Sempre que possível é a mesma coisa que falar quando o legislador quiser. Aqui nós temos o mesmo problema. Buscarão atenuar é mais ou menos uma competência discricionária para o legislador usar quando ele achar conveniente. Bom, que mais? O que a Constituição, visto esse novo parágrafo 3º do 145, já fala sobre o imposto de bens e serviços? Bem, a previsão do IBS está no artigo 156-A da Constituição, aquele 156-Azão. E ele está listado como um tributo municipal, distrital e estadual. Por quê? Porque ele visa substituir tanto o ISS como o ICMS. Então, ele será cobrado por estados, Distrito Federal e municípios. Importante, ele tem que ser instituído por lei complementar. Isso está no próprio 156-Azão. E por que uma lei complementar? Sempre que o Constituinte impõe a necessidade de uma lei complementar, é que, de uma certa forma, ele está considerando o tema mais relevante do que os assuntos de lei ordinária. Porque o quórum para aprovação exigido de uma lei complementar é um quórum muito mais rigoroso do que a maioria simples da lei ordinária. É exigida uma maioria absoluta para aprovação de leis complementares. Então, a ideia aqui é essa. Como é um tema de altíssima relevância e que ultrapassa o interesse de apenas um nível federativo, não é algo só de interesse municipal, algo só de interesse estadual, só de interesse distrital, não, é ao mesmo tempo do interesse de todas essas esferas de governo. O Constituinte entendeu por bem
que a instituição se desse por meio de uma lei complementar para que a discussão alcançasse no parlamento um consenso maior. Há uma outra razão também para se exigir lei complementar, é que o artigo 146 da Constituição afirma que são normas gerais as que tratam sobre obrigação tributária, lançamento, fatirador, base de cálculo. Então, o Constituinte anteviu aqui um possível questionamento da constitucionalidade da criação de um tributo novo por lei ordinária, para evitar que o artigo 146(3) da Constituição fosse invocado como um obstáculo à instituição de tributo novo por lei complementar. Então, há essas duas razões sistêmicas fundamentais. De um lado, uma maior importância temática, e do outro, evitar uma futura declaração de inconstitucionalidade por ser um tributo novo instituído por lei ordinária. Outra coisa, diz a Constituição que o IBS estará sujeito ao princípio da neutralidade. E aqui nós temos um problema. A reforma tributária, ela acrescentou 6 princípios novos no sistema tributário nacional. Um deles é um princípio algo misterioso, chamado de princípio da neutralidade. Por quê? Algo misterioso, porque ninguém sabe direito como que a regulamentação infraconstitucional da reforma irá preencher de conteúdo essa palavra neutralidade. A palavra em si, ela não traz nenhuma sugestão de conteúdo. A gente pode considerar que é possível que a regulamentação da reforma tributária dê praticamente qualquer conteúdo que quiser para esse nome princípio da neutralidade. A ideia que se costuma associar ao princípio da neutralidade não é uma ideia exatamente tributária, mas uma questão mais financeira. A ideia de que as mudanças em tributos não podem interferir na economia nacional. Se a gente fizer uma pesquisa rápida sobre o conteúdo desse tal princípio da neutralidade, a resposta virá nesse sentido. As mudanças de tributo não podem interferir nos hábitos de consumo da população, não podem interferir na economia nacional, o que é algo muito difícil de se conseguir. Pela própria natureza da tributação, ela gera impacto na economia. Não tem como. Quando você aumenta um tributo sobre determinado produto, o consumo desse produto irá tendencialmente ser reduzido. Então, como que a tributação deixaria de impactar? A ideia mais provável aqui, mais verossímil, é de que se deve evitar ao máximo a intervenção da tributação na economia. Agora, dizer que não tem como impactar na economia é um sonho difícil de ser realizado. Que mais? Diz ainda a Constituição sobre o IBS, que ele incide sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços. Bem, aqui é uma coisa bastante evidente que já é desse jeito no ICMS. Não é necessário que a mercadoria seja um bem tangível, no sentido de um bem corpóreo. É possível que a mercadoria tenha uma natureza imaterial e, mesmo assim, seja tributada por ICMS. É o caso da energia elétrica, por exemplo. A energia elétrica, ela é pesadamente tributada de ICMS. Se você abrir a sua conta de luz agora, você vai ver que o peso do ICMS na fatura da energia que nós consumimos é muito elevado, esse peso. Então, a energia, mesmo sendo um bem imaterial, é fato gerador do ICMS. E assim será também com o IBS, desde que se encaixe no conceito de mercadoria, não há nenhum empecilho que o ICMS incida sobre bens imateriais. Outra exigência que a Constituição estabeleceu em linhas gerais sobre o IBS é que o IBS deverá ser não cumulativo. O que é um tributo não cumulativo? Tributo não cumulativo
é aquele que não pode incidir com efeito cascata. O que é o efeito cascata? É uma tributação bola de neve, como eu gosto de pensar. É uma tributação que vai incidindo tantas vezes sobre o mesmo bem que quando chega na mão do consumidor final, o preço está muito alto. Isso é uma tributação cumulativa. O IBS tem que ser o contrário, não cumulativo, ou seja, embora ele possa incidir várias vezes sobre operações intermediárias de circulação de mercadoria, o imposto não pode ter ele mesmo na base de cálculo. Então, há um mecanismo contábil de compensação do que foi pago na operação anterior e será abatido na operação futura de venda. Então, quando determinado item entra no estabelecimento, o valor pago de ICMS vai ser abatido do ICMS devido quando esse item for vendido e sair do estabelecimento comercial. Essa é a regra da não cumulatividade, que a Constituição exige que seja também estendida para o IBS. Outra regra muito importante sobre o IBS, o novo imposto sobre bens e serviços, é que ele vai incidir sobre importação, mas não sobre exportação. O que o Constituinte fez aqui foi criar uma imunidade, no sentido de que não haverá incidência do imposto sobre a exportação, mas haverá sobre a importação. Por que essa regra foi criada desse jeito? Isso existe em praticamente todos os tributos brasileiros. A incidência sobre importação e a não incidência sobre exportação. Porque a lógica dos tributos na importação e na exportação é a proteção da indústria nacional. Então, como a exportação é muito boa para a indústria nacional, porque aumenta a clientela, aumenta as vendas, ela é desonerada. Só incide sobre a exportação o próprio imposto de exportação. Agora, a importação é prejudicial para a indústria nacional, grosso modo falando. Prejudicial, porque traz de fora um produto para concorrer com o equivalente nacional. Então, as importações são superoneradas, elas se sujeitam à tributação de praticamente todos os tributos brasileiros e também se sujeitará à tributação do novo IBS. Que mais? Há uma outra regra sobre o IBS na Constituição trazida pela reforma, que diz que o IBS terá uma legislação única e uniforme, que é aquela da Lei Complementar de Instituição, exceto quanto à alíquota, que deve ser fixada por cada entidade, sendo a mesma em todas as operações. Aqui, o Constituinte também deu uma pisada de bola, ao permitir que os estados, Distrito Federal e municípios se incumbam da tarefa de definir a alíquota do imposto. Se cabe aos estados, Distrito Federal e municípios a instituição da alíquota do IBS, a alíquota pode ser diferente de um lugar para outro. Pode ser mais cara no estado de São Paulo do que no estado de Santa Catarina, mais barata em Guarulhos do que no Arujá e assim por diante. Aqui, o Constituinte deu uma pisada na bola, porque essa é uma regra na liberação da fixação de alíquotas que favorece uma guerra fiscal, infelizmente. Aquela praga que existe dentro da nossa economia, em que, como os tributos estaduais e municipais permitem alíquotas diferentes, fica uma briga entre as entidades federativas. Então, um caso muito conhecido é o caso das montadoras de veículos. Toda vez que uma montadora internacional anuncia que vai criar um pátio aqui no Brasil, os governadores e prefeitos vão lá na sede da montadora com ofertas indecentes de desoneração tributária para que a montadora instale a sua fábrica no respectivo território daquele chefe do executivo. Isso cria uma briga incrivelmente prejudicial ao interesse público. Essa disputa é péssima porque ela produz um efeito de um leilão ao contrário, o que torna de modo exponencial evidente uma redução máxima da alíquota. E aí as entidades acabam abrindo mão, renunciando de receitas para mandatos futuros. Então, o governador de hoje decide que durante 20 anos o estado X
não vai cobrar tributos sobre uma indústria que ali se instalou. Sim, mas 20 anos aquele governador não vai mais ser governador. Eu estou renunciando a uma receita, inclusive para gestões posteriores à minha, o que é muito ruim para o interesse público. Então, pode ser feita uma crítica aqui, uma vez mais, à reforma tributária, por não ter criado um mecanismo de inibição da guerra fiscal. Outra coisa, a Constituição agora prevê a criação de um comitê gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, ou seja, um órgão público encarregado de administrar todos os conflitos que a cobrança do imposto inevitavelmente trará. Que mais? Outra regra, lei complementar poderá definir como sujeito passivo do imposto a pessoa que concorrer para a realização, execução ou pagamento da operação, ainda que domiciliada no exterior. Essa, para mim, é uma regra claramente inconstitucional. Eu não consigo agora detalhar por que eu considero inconstitucional, mas basicamente por uma violação da isonomia, um tratamento diferenciado entre pessoas que estão no território nacional e pessoas que estão no exterior. Não me parece que essa regra seja compatível com os princípios da isonomia e da uniformidade geográfica. Em todo caso, está na Constituição. Diz ainda a Constituição sobre o IBS que a distribuição de receita será definida por lei complementar. Eu deduzo aqui que a mesma lei complementar de instituição do IBS vai ter que dizer qual o percentual do montante arrecadado vai para cada entidade federativa. Basta imaginar que, como o IBS vai ser ao mesmo tempo municipal, estadual e distrital, precisa combinar com qual tamanho de fatia cada entidade federativa ficará. Isso depende de uma lei complementar. Diz mais ainda a Constituição sobre o IBS, que ele será regulamentado e arrecadado pelo comitê gestor do IBS, além de distribuir a receita decorrente da arrecadação. Esse comitê gestor terá, diz a Constituição, representação paritária entre estados, Distrito Federal e municípios. Um outro detalhe fixado pela Constituição é que, assim como ocorre já com o ICMS e o ISS, o IBS, o novo Imposto sobre Bens e Serviços, instituído pela reforma tributária, será lançado por homologação. Lançamento é o ato de cobrança do tributo. E nós temos 3 modalidades de lançamento no nosso Código Tributário: o lançamento direto, o lançamento por declaração e por homologação. Por que a Constituição ela preferiu definir a modalidade de lançamento em vez de permitir que o legislador tomasse essa decisão na lei complementar de instituição do tributo? Por uma razão simples. O lançamento por homologação é aquele que exige o menor esforço do Estado. Na verdade, o Estado não faz nada no lançamento por homologação. Porque no lançamento por homologação é o contribuinte que tem que anunciar para o fisco a ocorrência do fato gerador, o contribuinte que calcula o valor devido e é o contribuinte que faz o pagamento antecipado e só manda a conta para o fisco aprovar. Mas o fisco não precisa aprovar. Se o fisco cruzar os braços e deixar passar o prazo de 5 anos sem analisar, as contas são automaticamente aprovadas e o pagamento é homologado. Homologar é aprovar. Lançamento por homologação é um lançamento que funciona nessa lógica do contribuinte faz tudo, o poder público não faz nada. Então, se o fisco, no lançamento por homologação, botar uma rede num coqueiro e ficar tomando água de coco na praia, o dinheiro vai entrando no lançamento por homologação. Então, o que o Constituinte quis aqui foi imprimir a lei do menor esforço para o Estado na cobrança do novo imposto. Por fim, encerro com o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, que diz que qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a imposto, taxa e contribuição, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou correspondente tributo ou contribuição. A ideia aqui é que qualquer benefício fiscal que for dado, não só
no IBS, como nos demais tributos brasileiros, dependerá de uma lei específica, que só trate daquele assunto pontualmente abordado. Não pode ser uma lei multitemática, que fale de um monte de coisas, inclusive do benefício fiscal do tributo. Bem, essas foram as informações mais importantes, na verdade, tudo que nós temos em termos de IBS na parte constitucional da reforma. Repito, precisamos aguardar o que o Congresso Nacional vai aprovar de regulamentação infraconstitucional da reforma para que esse imposto tenha uma caracterização mais clara. Por enquanto, a Constituição estabeleceu uma moldura com algumas diretrizes que eu abordei todas aqui nesse nosso bate-papo. Então, a palavra está com o Congresso Nacional para regulamentação da reforma e regulamentação como consequência do imposto sobre bens e serviços. Lembrando que o objetivo desses conteúdos é eu estabelecer parcerias com você. Então, se você precisar de ajuda em alguma causa no seu escritório, entre em contato comigo, salve esse número já nos seus contatos, coloca como WhatsApp da Masa Advocacia. De repente, você não precisa hoje, mas vai precisar mais para frente. A produção vai pôr aqui embaixo no GC. Então, o WhatsApp exclusivo para parcerias entre advogados é 11 965 18 0648, 11 965 18 0648. Eu não consigo tirar dúvidas sobre esse WhatsApp. Ele é exclusivo para a gente. Mutou. Mas pegou o som? Não, pode fazer o finalzinho. Tá. Então é isso, gente. Tivemos um probleminha de som aqui, agora está voltando. Então, só para dizer isso, que estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola. Confira lá, escoladomasa.com.br. Valeu, até a próxima. Tchau.